atropelamento do motociclista Pedro Caíque Ventura de Figueiredo revoltou o país desde a semana passada. A primeira semana de agosto de 2024, o Brasil assistiu à cena do motorista de um carro de luxo, Igor Salceda, que atingiu de propósito o motoqueiro Pedro depois de uma discussão, porque o Pedro bateu no retrovisor do carro Porsche do Igor. Pessoal, por favor, se inscrevam em nosso canal para que possamos continuar aqui trazendo informações para vocês. O Igor acumula diversas infrações de trânsito e também é investigado por ter perseguido uma família com o mesmo carro que ele matou o Pedro. O carro, de quase R$500 mil, foi usado como uma arma. A vítima era um jovem sempre alegre e brincalhão e muito engraçado. Ele vivia dançando e cantando. Pedro, o menino que foi morto por Igor, era apaixonado por motos desde criança. Para a família de Pedro, estas são algumas das melhores recordações de vida a vida do Pedro, que acabou muito cedo. O pai do Pedro tem uma van de transporte escolar e foi nela que o Pedro começou a trabalhar há 3 anos, assim que ele atingiu a maioridade. O pai disse: "Eu trouxe ele para trabalhar comigo. Ele era meu auxiliar. Ele é que controlava o acesso das crianças, a subida e a descida das crianças na van. Pedro era um jovem que se preocupava muito com o futuro. E, para complementar a renda dele, ele pediu muito ao pai que ajudasse ele a comprar essa moto. Uma moto para ele poder trabalhar e fazer uma renda extra. Mas, infelizmente, acabou acontecendo essa fatalidade. O pai diz que a vida dele acabou porque o Pedro sempre estava com ele. Aos 21 anos, Pedro já tinha muitos sonhos, fazia planos de crescer profissionalmente e melhorar de vida e trabalhava então como motoqueiro, entregador de aplicativo. Ele unia a paixão pelas motos com a possibilidade de faturar mais do que o transporte escolar oferecia. No início da madrugada, na última segunda-feira, numa avenida da zona sul de São Paulo, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de luxo dirigido por Igor, perseguiu, atropelou e matou o Pedro com uma velocidade tão alta que mal deu para ver o motociclista nas imagens das câmeras. Testemunhas disseram que a batida foi provocada por uma discussão momentos antes, que o Pedro teria quebrado o espelho retrovisor do carro do Porsche que era dirigido por Igor Ferreira Salceda, de 27 anos. O Igor, então, teria perseguido e atropelado o Pedro. As testemunhas disseram ainda que o Pedro não tinha temperamento explosivo e que ninguém viu o Pedro chutando o retrovisor do carro do Igor. A irmã mais velha do Pedro foi a última a ver o irmão caçula com vida. Era da casa dela que o Pedro estava saindo naquela madrugada de segunda-feira, depois de ter passado bons momentos, encontrado um primo na casa dela e estava saindo de lá. A irmã foi a primeira a chegar no local do acidente e ela perguntou para os bombeiros, o policial, o pessoal que estava ali, se o irmão dela estava vivo. E eles informaram que sim, mas ela tinha certeza que o irmão já não estava mais com vida. De acordo com a declaração de óbito, Pedro morreu por politraumatismo. A irmã disse ainda: "Eu não acredito nessa informação que o Igor falou. Ele disse que o meu irmão chutou o retrovisor e tentou fugir. Como que ele vai fugir com uma moto de baixa cilindrada de um carro, na potência daquele carro que o Igor tinha?" As imagens do acidente logo ganharam as redes e o pai
do Pedro não teve dúvidas. O Igor assassinou o meu filho. Ele é um assassino. Ele não foi com intenção de conversar. Ali, ele já estava na intenção mesmo de matar o meu filho. Com essa conclusão, o pai do Pedro partiu para cima do Igor quando ele chegou na delegacia para prestar depoimento. No depoimento, o Igor disse que o motociclista mudou de faixa de forma repentina e cruzou na frente do veículo dele. O motorista e a namorada, o Igor estava com a namorada dele no carro, não ficaram feridos, mas a polícia não acreditou na versão. O caso, que inicialmente era tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mudou nas mãos do delegado, que analisou as imagens e os depoimentos das testemunhas e decidiu seguir outro caminho e disse que não se tratava de um crime culposo, de um simples acidente de trânsito, e sim de um homicídio doloso por dolo eventual, ou seja, o Igor assumiu o risco de produzir o resultado. O Igor foi preso em flagrante e na audiência de custódia no dia seguinte, ele teve a prisão temporária convertida em preventiva. A polícia ainda procura outras imagens, principalmente as que mostrem o início da discussão entre o motociclista e o motorista do carro de luxo. Bom, aí, quando aconteceu isso tudo, apareceu lá o Igor na mídia, foi falado o nome dele. O que aconteceu? Outras pessoas que passaram por situações muito complicadas nas mãos do Igor procuraram a polícia, prestando novas informações sobre o Igor e sobre o caráter dele. Inclusive, uma família que procurou a polícia já tinha boletim de ocorrências registrado contra o Igor, justamente por perseguição. Ele perseguia essa família com esse Porsche e ameaçava. Essa família, que foi procurar a polícia, disse que o Igor já tinha sido acusado de usar o mesmo carro de luxo para perseguir e ameaçar essa família de empresários com quem o Igor dividia uma sociedade de estacionamentos. Há imagens gravadas por uma jovem que estava no carro da família que foi ameaçada pelo Igor há dias atrás. Ele fez um percurso totalmente diferente do caminho da casa dele e, provocando e seguindo a família, ele passava correndo muito próximo do carro deles e parava lá na frente, ficava esperando eles irem e impedia que o carro deles passasse quando eles tentavam passar. Ele fechava o carro, e aí dava voltas no quarteirão para pegar a família de surpresa no carro novamente. Tem uma outra confusão envolvendo o Igor também, que tem boletim de ocorrência, que as pessoas tinham medo que ele agredia, sobre uma situação de um restaurante também em São Paulo. Além disso, o Igor Ferreira Salceda tem 2 carros em seu nome que totalizam em 4 anos 10 vezes mais pontos do que o limite permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. São multas por infrações como avanço de sinal vermelho, estacionamento proibido e excessos de velocidade. Porém, não se pode atribuir que todas essas infrações tenham sido praticadas por ele. Pode ter sido praticado por outro condutor e essa pessoa apresentou documentação, apresentou recurso e a pontuação dele pode ter sido diminuída. A polícia também descobriu que o carro de luxo que provocou o acidente está em nome de uma empresa, esse Porsche, e deve mais de 24 mil só de IPVA. Em nota, a defesa do Igor disse que não vai se manifestar nesse momento e vai atuar seguindo estritamente o processo legal. O Igor está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, o mesmo centro por onde passou o Fernando Sastre Filho, que em março deste ano também dirigia um Porsche que bateu na traseira de um carro de aplicativo. O Fernando estava a 136 km por hora numa avenida que o limite de velocidade é de 50 km por hora. Quando ele provocou o acidente, a mamãezinha do bebê, do Fernandinho, foi lá e levou o bebezinho para casa. Porém, as investigações seguiram, depois de muito vai e vem. O Fernando está preso em Tremembé, no interior de São Paulo,
e na última semana ele foi interrogado pela justiça por videoconferência e o delegado decidiu manter ele preso. Esse foi outro caso, né? Voltando aqui ao caso do Pedro Caíque, ainda não passou por todo esse tempo, esse procedimento, e esse caso, para ir, né, para o motorista ir preso, ainda tem várias etapas para isso acontecer. Esse caso mexeu com muitas pessoas no nosso país e a família do Pedro está devastada. O pai dele hoje não tem nem menção, não consegue mencionar o que ele vai fazer para superar a falta do Pedro. Ele diz: "Para mim o Pedro era tudo. Deus sabe o quanto eu lutei por ele. A minha ficha não caiu." O Pedro, ele estava casado há 1 ano e meio e a esposa dele diz: "As roupas dele estão no armário. Todo dia ele chegava e me dava um beijo, independente do que tinha acontecido, se a gente tinha brigado ou não. Tudo aqui nessa casa me lembra ele. Para onde eu olho aqui, me lembra ele. Eu entro aqui e parece que ele vai chegar a qualquer momento do serviço. E eu fico esperando. Eu fico tentando procurar ele pela casa. Tento pelo menos sonhar com ele, para eu poder aceitar a minha dor. Ele não foi só, ele me levou com ele." A jovem mostrou ainda a pulseira que o Pedro usava no momento do acidente, disse que ele não largava essa pulseira. E o pai complementou dizendo: "Sei que ele tá comigo. O cara tirou a vida do meu filho por causa de um retrovisor que eu não sei quanto custa. O retrovisor, que seja 5, 6, 10 mil. Mas e quanto vale a vida do meu filho? Hoje, quanto eu não daria para que meu filho estivesse aqui? Eu daria tudo. Eu daria a minha vida por ele, para que meu filho estivesse aqui." Gente, é muito triste. E o que nós podemos fazer é muita oração por essas pessoas envolvidas nisso tudo. Somente a oração pode mudar as coisas e que as leis do nosso país sejam mais severas, não é mesmo? Nós ficamos por aqui e até a próxima.